Olá, estudantes. Então, vamos começar a nossa palestra aqui, né? Bem, esse é o cérebro humano e a grande pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: como que nós fazemos para aprender alguma coisa? Você já teve a sensação de que um colega seu na sala de aula era mais inteligente que você? Ou mais fácil ele conseguiria aprender aquele conteúdo que você tem tanta dificuldade? Então, a gente vai tentar explicar como que isso funciona e como você pode melhorar a sua capacidade de aprendizado, tá? Então, para isso, eu queria destacar que o nosso cérebro possui dois modos de pensamento, né? Nós temos o modo focado e o modo difuso. Pelo próprio nome diz, o modo focado é aquele em que o seu cérebro está totalmente concentrado para a realização de uma atividade em que você até domina alguns passos que você precisa apenas se concentrar para realizar, ou quando você está aprendendo alguma coisa nova e que você tem que se concentrar bastante para aprender. Já o modo difuso, ele já é mais relaxado. Ele funciona quando você está em situações de contemplação, dançando e não preocupado muito com o que fazer com o seu cérebro. O modo difuso, ele é uma novidade para muitas pessoas, porque ele é o grande segredo, pelo menos no meu caso, quando se trata de realização de problemas difíceis. Mas eu vou falar isso mais para frente. Eu queria fazer uma analogia sobre esses dois modos, o focado e o difuso. Nós temos aqui um cérebro humano e eu queria que vocês pensassem nosso cérebro como se fosse aquele joguinho chamado pinball dos anos 90. Um joguinho que você jogava uma bolinha aqui no começo e ela ia batendo aqui e você ia fazendo os pontos. O que acontece? Quando nós estamos no modo focado, é como se as trincheirinhas do jogo pinball fossem essas bolinhas do seu pensamento. E quando nós estamos focados na realização de alguma atividade ou habilidade, o modo focado ele permite que nós nos concentremos nossas nossas ideias num determinado lugar do cérebro, geralmente no córtex pré-frontal. Então, veja só, imagine que você está realizando um problema de matemática ou aprendendo uma língua, alguma coisa. Então, todo o seu foco está acontecendo nessa região das bolinhas vermelhas, ok? Este é o modo focado. Já o modo difuso, no nosso joguinho de pinball, fazendo uma analogia, as trincheirinhas aqui, ó, elas estão mais separadas. E quando você lança a bolinha de pinball no caso é o seu pensamento, ela vai atacando basicamente todas as regiões do seu cérebro. A gente vai ver mais pra frente já já como que isso funciona. Então, só para você entender assim, um exemplo. Imagine que você esteja resolvendo um problema bem difícil de matemática. E aí você está aqui, ó, no modo focado, nessas bolinhas vermelhas. Só que o entendimento e talvez até a solução do problema, ela precisa de um aspecto que não esteja nessa região focada, esteja aqui nessa região da bolinha azul, ok? Então, por mais que você tente resolver o problema, você não vai alcançar a solução se você não pensar nessa ideia que está guardada aqui na bolinha azul. Tá? Então, você precisa sair do modo focado para o modo difuso para encontrar essa ideia. É difícil pensar nisso. Eu vou explicar para você como isso funciona, mas antes vamos entender algumas situações em que a gente tem um modo focado assim bem evidente. Por exemplo, quando nós estamos avaliando algo, controlando, equacionando, decidindo, investigando, planejando, diagnosticando, mapeando, todas aquelas ações que envolvem o raciocínio. Então, sempre que você está realizando alguma dessas ou outras é, similares atividades mentais, você basicamente está no seu modo, ou deveria pelo menos estar no seu modo focado. Já o modo difuso é quando nós estamos contemplando, sei lá,
um exemplo, um pôr do sol, um nascer do sol, uma obra de arte, uma pessoa, enfim. Quando nós estamos cantando, meditando, quando nós estamos nos exercitando, dançando, andando, jogando e lendo. E outras coisas. É, Engraçado que na sala de aula eu pesquisando com os alunos e eu percebi que eles não têm, ou pelo menos no seu dia eles não tiram um momento, vamos dizer, para entrar em modo difuso, um momento intencional. Às vezes nós estamos fazendo algo similar a essas ações aqui, por exemplo, assistindo TV, ou outra coisa, mas não necessariamente nós estamos totalmente no modo difuso. Isso também acontece no modo focado. E essa é a grande sacada da, daqueles alunos que são mais espertos, tá? Quando você está no modo focado, você tem que estar 100% no modo focado. E quando você estiver no modo difuso, você precisa contemplar e aproveitar esse modo também 100%. Tá? Então, e encontrar aquele modo que mais te relaxa, tá? Então, eu pesquisei com os alunos e percebi que nenhum deles nunca tentaram fazer uma meditação, por exemplo, tá? Ou poucos contemplam o nascer ou o pôr do sol. Então, é isso que eu quero destacar aqui com vocês, tá? Ah, eu vou dar exemplo de dois grandes gênios da humanidade em áreas totalmente diferentes para que vocês possam entender como funciona essa questão do modo focado e do modo difuso, ok? Bem, nós temos um pintor, esse do bigodinho aí, segurando uma, sei lá, uma jaguatirica, não sei, é uma onça, é um animal silvestre. É o nosso Salvador Dalí, né? Aquele do La Casa de Papel. Então, ele foi um grande gênio das artes e o modo dele de trabalhar era assim: ele ficava focado nas suas problemáticas artísticas, né? Nos seus raciocínios, e aí pensava, estava em modo focado, até cansar. Então ele buscava um modo difuso, ele ia descansar. Ele sentava numa poltrona bem relaxante e procurava meditar, só que ele ia pegando no sono. Nós vamos ver a importância do sono para os nossos estudos. Mas aí o que acontece? Ele pegava uma chave, um monte de chave na mão, um moinho de chave, e segurava bem firme com a mão, com sua mão, né? Sei lá, com a mão direita, sei lá. E aí ele, sentado no sofá, ele relaxava, 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 até pegar no sono. E aí, de repente, quando ele entrava no modo difuso, 100%, dormindo, a mão dele relaxava e ele soltava a chave e a chave caía no chão. Nesse momento, ele tomava um susto e acordava. Por que ele fazia isso? Bem, ele queria pegar aquela bolinha azul que eu estava explicando naquela hora. Então, quando ele estava em modo difuso, o cérebro dele estava vagando por várias regiões que ele não tem acesso, pelo menos, vamos dizer, consciente. Então, ele procurava entrar em modo difuso propositalmente e de maneira de que ele pudesse alcançar a solução para o problema em questão, problema em voga, né? Do outro lado, similarmente, com a mesma técnica, encontra-se esse rapaz chamado Thomas Edison, nada mais nada menos que o inventor aí da lâmpada, né, que hoje a gente fala da energia elétrica. Mas o Thomas Edison tem mais de 1000 invenções. Então, era um cara fenomenal. Ele também usava basicamente a mesma técnica. Ele pegava esferas, rolamentos, e ficava manipulando com a mão, também encostado numa poltrona, e pegava no sono para tentar resolver o problema de alguma de suas invenções. E da mesma maneira, quando ele pegava no sono, a mão relaxava e a bolinha, as esferas caíam no chão e ele acordava, tá? Na verdade, o que eu quero que vocês entendam é que é importante demais no seu dia você, quando estiver focado, você procurar estar focado mesmo. E quando estiver relaxado no modo difuso, procurar contemplar, tá?
Eu queria agora fazer uma outra analogia, que é sobre um joguinho de ping-pong. Então, olha para essa bolinha aí. Ou ela está do lado direito, ou ela está do lado esquerdo, né? Dificilmente ela vai estar dos dois lados ao mesmo tempo. Então, o- nossa maneira de pensamento funciona da mesma forma. Ou você está no modo focado, ou você está no modo difuso, tá? A questão é, você pode estar mais no canto da mesa, ou seja, mais focado possível, ou não. Você pode não estar tão focado. Ou você está no modo difuso, mais relaxado possível também, ou não, tá? Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e também tivesse a consciência de buscar, né, no seu dia, alternar o seu pensamento nesses dois modos, tá? De vez em quando buscar relaxar e quando estiver focado, realmente estiver focado. Uma outra analogia agora tem a ver com o nosso cérebro. Estamos vendo um rapaz aí ganhando músculos, mas será que para ganhar músculo tem que ficar malhando absurdamente que nem esse cara, não pode parar um segundo? Imagine você se dedicar 8 horas por semana para fazer exercício, mas você faz da seguinte maneira: começa de manhã, na segunda e faz 8 horas direta, e aí não faz nada na terça, na quarta, na quinta, só na outra segunda você vai fazer exercício novamente. Você acha que essa é a maneira adequada? Ou então uma segunda pessoa malha 1 hora por dia na segunda, uma na terça, uma na quarta, e assim sucessivamente, e no domingo ele malha 2 horas, só para dar 8 horas assim. Qual das duas maneiras será mais eficaz? A segunda, né? O corpo, para, para ganhar músculo, ele precisa ter um momento de descanso, é onde os músculos vão crescer. Então, o nosso cérebro também funciona da mesma forma. Nós devemos buscar o modo difuso, descansar, né? E quando estivermos focados, novamente, 100% focado, tá? É, essa imagem é uma tomografia de uma pessoa, uma pesquisa científica, que estava em repouso, ou seja, em modo difuso. Eu quero chamar a atenção de vocês para a quantidade de regiões do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. Olha a quantidade de regiões que estão ativas quando uma pessoa está no modo difuso. É um absurdo. Então, acho muito interessante essa imagem assim, para mostrar o poder no nosso inconsciente. Outra, outra coisa também que eu achei interessante é uma pesquisa científica, pegou pessoas em uma determinada situação de pré-treino, sei lá, qualquer treino que você pensar, resolver um problema, aprender uma língua, ou musculação, andar de bicicleta, alguma coisa que a pessoa devesse aprender, tocar um violão. E aí fizeram aqui uma imagem aqui uma espécie de neurônio dela, né? E depois que ela treinou, ela descansou 24 horas, dormiu. E a grande surpresa aqui, talvez para mim, é que era um mito. Isso é uma descoberta muito recente, mas a, eu aprendi na escola que a gente nasce com uma quantidade específica de neurônios e essa quantidade ela não tem como aumentá-la. Ela só vai perder, né? Você vai ficando velho, vai perdendo neurônio, mas que não era capaz de você produzir novos neurônios. Isso fazia sentido, você pensar que uma pessoa ser mais inteligente que a outra, mas isso caiu por terra, porque provou-se que se você se dedicar em criar novas habilidades, novos conhecimentos, você pode ser capaz de criar novos neurônios, isso mesmo, tá? Isso mesmo que você está escutando. Você é capaz de criar novas sinapses, novos
conexões neurais e se desenvolver cada vez mais, tá? Isso influencia muito, principalmente depois que você fica mais velho, tá? A gente começa a perder realmente neurônio, porque a gente vai ficando velho, porém você é capaz de criar a mesma quantidade que você está perdendo neurônio. Então, assim, é possível você chegar, por exemplo, aos 90 anos de idade com um intelecto inabalável, vamos dizer assim, tá? Então, essa descoberta é fenomenal. Ah, essa imagem aqui é uma comparação de um fio de cabelo, esse bem branco aqui, bem grossão. É uma imagem tirada de um microscópio muito potente. E comparando com o fio de cabelo, temos uma fibra de carbono que seria o tamanho dessa sinapsezinha aqui que a gente está mostrando de neurônios. Então, só para você entender o tamanho que é, mais ou menos, essas sinapses neurais, tá? Só para você ter uma curiosidade. Bem, então vamos fechar aqui essa primeira parte com algumas conclusões bem importantes, tá? Para a gente não prolongar muito. Primeira coisa, devemos praticar, estudar todos os dias, só que um pouco, tá? Não precisa ser muito, sobre o assunto que você tem interesse. Tá? Não adianta estudar, que nem a analogia da academia, não adianta você estudar o Teorema de Pitágoras hoje 4 horas e nunca mais na sua vida você rever esse conceito. Basta que você estude um pouquinho por dia, ok? Mas todos os dias, ou principalmente muitos dias, até você fixar a situação. A gente vai falar nisso no próximo vídeo. Próximo, dormir é uma ótima ferramenta para o seu cérebro pensar livremente. Então, dos modos difusos lá, eu não comentei, mas dormir é o principal. É nele que acontece a grande sacada. Pelo menos comigo, quando eu resolvo problemas de matemática, dormir é fundamental para que eu resolva o problema. Eu resolvo muitos problemas dormindo. Por incrível que pareça, é quando eu encontro aquela bolinha azul que vai me salvar lá da resolução do problema. Mas para isso eu tenho que entrar primeiro no modo focado, porque senão você vai pensar, eu vou dormir e vou encontrar a cura da AIDS. Não, não é assim, calma. O que acontece é que você primeiro tem que entrar, o problema tem que entrar na sua cabeça. Primeiro você foca nele, você pensa nele durante algumas horas e depois você relaxa no modo difuso. Aí você, no meu caso, dormir funciona muito bem. Quando eu durmo, eu acordo no outro dia para tentar resolver o problema, ele se resolve sozinho, por mágica. Então, é um mistério, mas funciona mesmo. E esse terceiro tópico é principal, vou falar, o próximo vídeo vai ser sobre ele, que é sobre o gerenciamento de tempo. Porque se eu falo para você que você tem que estudar todo dia, e o dia só tem 24 horas, então como é que você vai estudar as 9 matérias da escola? Você vai estudar, aprender a tocar um violão que você quer, aprender a falar uma língua que não tem na escola, e outras coisas mais, durante 24 horas e ainda se comprometer com isso tudo de maneira que você não procrastine, né? Que eu vou falar já sobre essa palavra. Então, o mais importante é você aprender a gerenciar seu tempo. E isso vai ser o tema do próximo vídeo, tá? E por último, as analogias. O que é uma analogia? É uma maneira mais metafórica da gente tentar explicar alguma coisa. Então, o uso dessa ferramenta é muito importante para o seu cérebro entender. Então, um exemplo, você vai... quando eu falei ali do pinball, do joguinho, então talvez você nunca mais esqueça como funciona o modo focado e o modo difuso. Tá? Então sempre que você estiver estudando alguma disciplina, algum conteúdo, encontrar uma analogia que faça sentido para você, use, é uma ferramenta muito importante. Tá? Então no próximo vídeo, obrigado pela atenção, vamos falar sobre a procrastinação, ok? Um forte abraço a todos e até lá!